Primeiramente, boa noite a todos e a todas, né? Esse é o primeiro programa de uma série que a gente pretende realizar, sempre abordando assuntos de interesse geral da sociedade e dos trabalhadores do IBGE. E a gente quer começar, né, nós queremos começar prestando homenagem aos colegas ibegianos falecidos nas últimas semanas por conta do Covid-19. Todos eles vão deixar saudades e as suas mortes são um sinal de alerta para todos, né, sobre a seriedade dessa pandemia. O tema que a gente vai tratar hoje é o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicação com o IBGE. Através da medida provisória 954 de 2020, né, essa medida provisória ela foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque a OAB e alguns partidos políticos apresentaram recurso ao STF sob a alegação de que a medida provisória fere a privacidade dos clientes das operadoras de telefonia. E para discutir esse assunto, nós convidamos o ex-presidente do IBGE, Roberto Olinto, funcionário aposentado e ex-diretor de pesquisa. Boa noite, Olinto. Boa noite, Matheus. Boa noite, Natália. E convidamos também Nathalie Fragoso, coordenadora da área de privacidade e vigilância do Internet Lab. Boa noite para você também, Nathalie. Boa noite, Matheus. Boa noite, Roberto. Boa noite para todo mundo que está ouvindo. Ok, então, para começar, a gente vai fazer algumas perguntas direcionadas aos dois, né, e cada um terá cerca de 3 minutos, entre 3 e 5 minutos, para poder fazer as suas considerações em relação à pergunta que a gente vai fazer, tá? Então, essas perguntas, elas foram encaminhadas à CBGE durante essa semana que a gente fez a divulgação do evento, tá? E como eu já falei um pouco atrás, não sei se todo mundo já tinha chegado na live, a gente vai tentar também contemplar alguma pergunta que surja durante a live. Então, o pessoal que está nos acompanhando pode utilizar aí o chat do vídeo do YouTube e encaminhar a pergunta para a gente poder, né, selecionar algumas perguntas para a gente fazer ao vivo aqui para a Nathalie e para o Roberto. Então, eu vou fazer a primeira pergunta aqui, né, em relação a essa iniciativa, né, da presidente do IBGE, Suzana Guerra, que acabou se transformando na medida provisória e, por fim, ela foi contestada e negada pelo STF, né? Qual a avaliação que vocês fazem dessa iniciativa, né? E esse pedido ele era necessário, né? O momento em que a gente vive, ele era oportuno para que houvesse essa medida, né, de se fornecer, né, toda o cadastro das empresas de telefonia para o IBGE, para que sejam feitas as pesquisas, né, por telefone pelo IBGE. Então, eu vou começar pedindo que o Roberto se coloque em relação a essa questão, né? Com a avaliação que vocês fazem dessa iniciativa, né? Esse pedido era necessário e o momento era oportuno. Bom, obrigado, Matheus. Eu acho que tem que aproveitar esses minutinhos para contextualizar um pouquinho toda essa história. Primeiro, assim, as coisas vinham correndo normalmente no IBGE, dentro do nosso padrão clássico de trabalho. Surgiu uma crise. Bom, essa crise, a primeira questão importante dessa crise é que, ao contrário de crises passadas, que tiveram início e fim e atuação, ou a necessidade de informação vem depois, estou chamando isso o terremoto no Chile, o tsunami na Tailândia, Brumadinho, que o IBGE teve que atuar com informações do Censo Agro posteriormente. Essa crise tem início, mas não tem fim ainda, a gente não sabe. E ela traz 2 impactos no IBGE, para a gente entender todo o desenrolar dessa história. O primeiro impacto é que ela cria gravíssimos problemas no levantamento de informação do IBGE. Ela impacta as entrevistas, impossibilita você fazer entrevista domiciliar, ela fecha estabelecimentos, você impossibilita você fazer coleta em estabelecimentos de preço, ela cria um mau humor na população, aumentando a taxa de não respostas. Então, isso tudo, vamos dizer, é o momento. O que a gente observa? O IBGE sofre esse ataque, como todos os outros institutos do mundo,
ou sofre essa consequência da crise, e começa a tomar iniciativas para isso. O que a gente tem especificamente na área da pesquisa domiciliar é que se levanta, vamos dizer, a necessidade de uma atualização cadastral, e essa atualização cadastral seria mudar o padrão da coleta domiciliar para uma coleta por preço. Desculpa, por telefone. O IBGE se mexe nesse sentido, e aí uma pausa. O trabalho foi muito bem feito, a equipe do IBGE nessa história sempre trabalha muito bem, estava muito ativa, não só Chile, mas toda a rede do IBGE. Bom, se movimenta e se vai à Anatel, órgão do Estado brasileiro, se faz um acordo e um convênio para o acesso a uma base de dados de telefone, endereços, etc. Muito bem. A Anatel fornece esse cadastro do IBGE. Isso está no site da Anatel, já foi confirmado pelo ex-coordenador de recursos da Corém, de Renda e Emprego. Os dados estavam no IBGE. E aí, ao que se informa, e aí depois eu voltaria à questão da informação, esse cadastro, referente a 2019, ele é incompleto e se necessitaria uma atualização para 2020. Bom, ponto, um certo branco, e nisso surge a medida provisória. O que é uma medida provisória para coletar estatística, na verdade? É uma medida de força, especialmente. É uma medida que solicita a operadoras, não está falando mais com o Estado brasileiro, está falando direto com as operadoras, que elas forneçam os dados dos seus clientes, não delas. O IBGE tem a autorização legal de pedir os dados das pessoas, das empresas, os seus dados. Então, eu estou chamando a atenção que é um detalhe delicado. Você muda uma negociação de cadastro entre órgãos do Estado para empresas particulares. Toda a questão jurídica muda ali. Tá? Bom, até aí é um direito do IBGE, contestação é uma questão de delicadeza. Muito bem. O que acontece nessa história? Eu acho que depois a gente vai aprofundar isso. Essa medida provisória, e aí, a posição pessoal minha, eu me manifestei na época, eu li a medida provisória, me perguntaram, disseram, essa medida provisória está mal escrita. Ela não explicita o porquê estamos pedindo os dados. E aí, primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para quem trabalha no Instituto de Estatística. Na prática estatística de qualidade, tem transparência e comunicação. Se a gente está saindo para pedir alguma coisa, tem que dizer por quê, para quê, quando, onde. Está escrito lá nos mandamentos da estatística, que nós para princípios das boas práticas, tem que ser transparente. Você não tem que explicar, ainda mais pedindo de empresas privadas dados dos seus clientes. E aí, num momento extremamente tenso nesse país. Já havia uma disputa, uma polêmica do uso dos dados operadores para questões de medidas de agregação, que começou com São Paulo. Existe a Lei Geral de Proteção de Dados, que já foi adiada. Então, existe toda uma discussão em paralelo de outros assuntos, que eu acho que essa medida provisória cai no meio dessa bagunça. Por quê? Porque não é explicada. Então, aí começa a questão, como é que você parte para uma medida que é de força, urgente, dizendo que é fundamental para isso? Sem explicar. Pior que isso, aí começa um tal de apagão estatístico. Nós temos editorial do jornal do Rio de Janeiro, colunas de opinião falando sobre apagão estatístico, e ninguém diz o que é esse apagão estatístico. Pior,
e a pesquisa continua sendo feita e está sendo feita. Cadê o link? Cadê a explicação? Então, de novo, foi mal explicado. Era fundamental? Não era. Por que essa mudança de fórum para uso de editoriais? Sai uma carta de ex-presidentes do IBGE falando no apagão estatístico. Eu não assinei, discordei. Como eu sou persona não grata, nem me chamaram para assinar. Outros presidentes não assinaram. Vasmalho não assinou, Paulo Rabelo não assinou. Não sei nem se foram comunicados. Mas é uma carta que eu acho, depois a gente vai voltar a esse assunto, que só cria confusão, que só cria polêmica entre os presidentes. Não é uma coisa discutida. Mas eu acho que é outro problema, mudança de fórum. Tem esse processo todo foi mal feito e mal explicado e sem comunicação. Então, a pergunta é, a medida provisória talvez pudesse ser necessária se fosse extremamente bem explicada, se fosse documentada, tivesse sido discutida com pares, e o que aconteceu no fundo, só para eu terminar, não sei quanto tempo está levando, foi contestada pela OAB e por partidos políticos, foi para a mão do Supremo Tribunal e, lendo o relatório, o parecer da ministra Rosa Weber, o que aconteceu, esse é um ponto que tem que ser discutido, ela foi declarada inconstitucional por não explicar a que veio. Isso tudo está gerando uma confusão de compartilhamento, etc. O IBGE sempre teve direito de compartilhar a base de dados, né? Mas está muito claro, inclusive no voto dos ministros, não foi explicado. E, a partir daí, vai toda a confusão. Vou parar por aqui, porque depois a gente volta, tem outros detalhes que a gente vai falar um pouco mais. Ok. Então, Nathalie, né? Voltando para a Nathalie, continuando a mesma pergunta, né? Com a avaliação que faz dessa iniciativa, se o pedido era necessário, se o momento era oportuno, né? E outras considerações que você tenha inicialmente. Eu queria começar a responder, acho que agradecendo esse convite, né, porque eu acho muito interessante ouvir de vocês que estão aí com a mão na massa, né, da produção estatística, assim, de fato, o que o que foi, né, o que é de fato demandado, o que é efetivamente necessário para continuar produzindo estatística, que, enfim, acho que está colocado, que é absolutamente fundamental para a elaboração de políticas públicas, para monitoramento, enfim. E eu estou falando aqui a partir de uma leitura jurídica de quem olhou justamente para o texto da MP e para quem olhou para o julgamento do STF. Se vocês me permitem uma correção, o que o STF julgou foi a medida cautelar, né? Então, o STF ainda não avaliou o mérito da MP, o STF não declarou inconstitucional, ele suspendeu a eficácia, porque a medida provisória ela é aquela forma, né, de proposição que ela é eficaz tão logo editada, e aí o Congresso tem um tempo para sua avaliação, depois do que ou ela caduca se não for avaliada, ou ela é rejeitada, ou ela vira de fato uma lei. Então, o que aconteceu no STF ali no dia 7, né, aliás, Rosa Weber deu a liminar primeiro no dia 24, aí no dia 7 de maio, o plenário do STF referendou, foi justamente a suspensão. E como bem disse o Roberto, foi uma suspensão por identificação de riscos, né, que estavam embutidos ali na MP. Isto é, uma solicitação enorme de dados, a gente está falando aí de dados cadastrais, né, nome, telefone, endereço, de todos os titulares de linhas fixas e móveis que foram solicitados a essas empresas que são provedoras de telefonia fixa e móvel no Brasil. A gente está falando de 38 milhões, 35 milhões mais ou menos de linhas fixas e 228 milhões de linhas móveis no Brasil. Então, é uma quantidade de dados gigantesca e, como já bem adiantou o Roberto, num texto que não, apesar de ter havido um esforço de delimitação ali de compartilhamento, vedação de compartilhamento e uma série de outras medidas que podem ser consideradas como um esforço de proteção, ainda ficam aquém do que
é recomendável se a gente considera, né, os direitos à intimidade, os direitos à privacidade, se a gente considera a necessidade de adaptação, né, do tratamento de dados pelo Estado brasileiro a esses princípios de proteção de dados que, embora ainda não estejam em vigor no que diz respeito ao LGPD, já informam, né, já estão no nosso ordenamento em outras leis, já devem ser observados, porque desde que é aprovada a LGPD, se coloca aí, né, o imperativo de adaptação do Estado e dos seus processos de tratamento de dados. Então, esse acho que é o primeiro comentário. Sobre o momento é sensível, de fato, né? A gente está convivendo aí, a situação, inclusive, já se alterou um pouco, mas a gente conviveu durante esse primeiro semestre com o adiamento da LGPD por meio de uma medida provisória também que não tratava desse tema, que era a medida 959 de 2020, tratava sobre auxílio emergencial, e aí trazia um dispositivo que dava para o ano que vem LGPD. Em seguida, um PL, agora há pouco tempo, inclusive, num esforço que eu considero muito positivo, antecipou a vigência de novo para agosto de 2020 e adiou somente alguns artigos da LGPD para agosto de 2021. Então, a gente está vivendo um cenário de alguma insegurança, a gente não tem uma autoridade nacional de proteção de dados ainda, a gente já tem, né, um histórico de desrespeito, né, à autodeterminação informativa, de desrespeito a uma série de princípios de proteção de dados pessoais, que eu acho que conforme esse contexto em que uma tal MP é recebida com muita desconfiança, e há motivo para isso, né? O texto da medida provisória, por exemplo, demanda esse número gigantesco, né, esse volume grande de dados pessoais, embora tenha um esforço ali de identificação de finalidade, ainda está formulado em termos muito amplos, né, finalidade de produção estatística oficial, durante o tempo em que pelo tempo que durar a pandemia, o que não está claro para ninguém, não tem um esforço de transparência que está colocado ali, a elaboração de um relatório posterior de uso de dados relacionado ao uso de dados pessoais, ou seja, não é anterior, não há uma clareza sobre o ciclo de tratamento, não há uma clareza, a delimitação, como eu disse, é falha, a gente está falando aí do compartilhamento de um volume gigantesco de dados. Então, é diante desse risco que o Conselho Federal da OAB e outros 4 partidos políticos, né, são 5 ações diretas de inconstitucionalidade, questionam e solicitam desde logo a suspensão da eficácia ao STF que foi conferida. Esse esforço que o Roberto já começou a fazer aqui, né, de reconhecer que, de fato, há muito que não foi explicado na edição dessa MP, acho que é absolutamente relevante e deve ser sempre observado. Ok. Para quem chegou aí, né, por agora, a gente está debatendo com o Roberto Olinto e a Nathalie Fragoso sobre a medida provisória 934, que assegurava o uso de cadastro das operadoras de telefonia pelo IBGE durante a pandemia de Covid-19, né? Então, quero registrar aqui o pessoal que está mandando uma boa noite aí, né? Gisela, a Olga, a Tadeu, Isabelle, a Ana, a Nádia, o José Arnaldo, o Murilo. A gente vai dando um salve para todo mundo aí. Já vi que tem algumas perguntas no chat e daqui a pouco a gente vai pensar algumas para poder a Nathalie e o Olinto responderem. Então, a gente queria saber assim, direcionar primeiro uma pergunta para o Olinto, né? Olinto, de que forma, né, é bom que isso seja explicitado para todo mundo, né, de que forma o IBGE trabalha com o sigilo das informações, né, e que mecanismos já existem para assegurar esse sigilo, né, porque é uma informação importante, porque senão muito do que foi questionado, né, principalmente nas redes sociais, foi em relação à questão do sigilo, né, até que ponto esse dado, ele, na mão do IBGE, ele é o dado sigiloso, né, então, de que forma o IBGE trabalha com o sigilo das informações, né, e quais são os mecanismos que existem para que esse sigilo, ele seja assegurado pelo IBGE. Obrigado, Matheus.
para começar um pouquinho do anterior, compartilhamento de cadastro. O IBGE faz há anos, através de acordos. Eu só queria voltar a esse ponto, só para que eu me lembrei. O IBGE tem acordo de compartilhamento de cadastro com a ANAEL, com a Secretaria da Receita Federal, com a RAIS, CAGED e por aí afora. Nós temos cadastros, que é o SEMPRE, que é o CNEF. Então, essa questão de compartilhamento de cadastro está na alma do IBGE, está na alma da produção de estatística, sempre existiu e sempre foi bem protegida. Nunca tivemos problemas disso. Bom, essa questão, como o IBGE... Bom, e aí é a grande confusão reinante, que me preocupa também. Existem várias questões que estão sendo discutidas. A proteção do dado, a questão do roubo de dados, a fraude com dados, a Google, Facebook, a venda de ativos, cadastros por empresa, etc. O IBGE é um outro problema. Quer dizer, é o Sistema Nacional de Estatística, é um produtor nacional de estatística oficial que tem proteção na Lei de 68, a Lei 5878 de 73, o decreto seguinte de 7317, que garante ao IBGE os direitos de solicitar informação e toda a proteção a esta informação que entra no IBGE. Então, já existe uma questão jurídica estabelecida. A gente sabe muito bem que o que entra no IBGE não sai. Quantas vezes diretores, presidentes do IBGE foram intimados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, juiz, de fornecer informação, e a resposta é não. E ponto final. Estamos protegidos. Não adianta pedir, a gente não dá informação individualizada sempre. E não publicamos informação que possa ser individualizada. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, obviamente, é uma estrutura de tecnologia de informação que não é disseminada, mas está aí e é uma preocupação da casa. Agora, o mais importante, a prática estatística. A prática estatística, o que é? É credibilidade. Credibilidade vem de uma série de princípios, como a respeito à divulgação de dados, a publicação na data, equipes que respondem, seja tecnicamente, seja a outras demandas, que garantem o compromisso que tem com a instituição, com o país e com todos os princípios, o sigilo. Essa questão é fundamental. É uma brincadeira que a gente sempre fazia no IBGE, a questão da mulher de César. Né? Você não tem que ser honesto, mas você tem que parecer honesto. A experiência do IBGE, e aqui é uma piada interna, a gente sempre soube, quando divulgava dado, que tinha sempre alguém que achava que vazava o dado. A gente sempre lidou com essa ideia de que você não atende todo mundo. Então, você tem que ser muito cuidadoso com isso, exatamente porque tem sempre alguém do contra. Existe sempre um olhar, vamos dizer, malicioso. Então, essa cultura do IBGE é essa que dá a credibilidade. É uma equipe compromissada. Não adianta só ter lei, não adianta só você ter uma estrutura de TI, tem que ter um instituto respeitável. Esse é o ponto que me deixa entristecido hoje. Como é que está o nome do IBGE nessa confusão toda? Qual é o esforço de 82 anos que tem sendo feito para manter essa instituição respeitável? Tá? Essa é fundamental. Então, é isso que o IBGE faz. Então, na última pergunta, a gente volta até como é que a gente volta a discutir e recuperar o que perdeu, se não perdeu tanto, se não foi. Mas eu acho que, para responder o seguinte, o que é que o IBGE faz para se proteger? É isso. Uma instituição de Estado extremamente consciente, como foi a vida inteira. Aí tem o seguinte, o que precisa mudar? Eu não gosto de mudar, não precisa mudar nada. Precisa aperfeiçoar. O Paulo Rabelo, quando era presidente, ele tinha mania de botar sempre 4 letras. 4 sei lá o quê, 2 isso. Aí eu estava escrevendo uma coisa que disse, tem os 4 A, é avançar, aperfeiçoar, atualizar e aprofundar. Só de brincadeira. Mas, na verdade, o que o IBGE tem é que se localizar no mundo da estatística atual, que está extremamente dinâmico, e acompanhar. O IBGE é um estudo de vanguarda, sempre foi um estudo de vanguarda. A PNAD é uma pesquisa absolutamente de vanguarda. Os dados da PNAD são fantásticos. O IBGE tem outras pesquisas. A questão
da integração de geografia e estatística. Isso tem a ver com credibilidade, tem a ver com a produção de dados. Tem 2 institutos no mundo que fazem isso, México e Brasil, e o mundo inteiro está discutindo como é que chega no padrão de integração de geoinformação com estatística. Então, é avançar nessa história. O que tem que olhar, e este momento mostra claramente, quando você tem um governo que gera instabilidade permanente, um governo que já atacou a taxa de emprego, de ocupação do IBGE. Isso é fundamental, ter uma atenção permanente. E aí eu acho que a questão da comunicação, que é um ponto que está em debate no mundo, que eu acho que essa questão da MP fica clara, porque não houve transparência, não houve comunicação. O Instituto de Estatística ele tem que ter um olhar sobre a sua narrativa, como é que você vai produzir, vai explicar seus dados, como é que você vai se atualizar, fundamental. E essa questão da narrativa significa como é que esse instituto vai ser olhado, não só pelo dado que ele produz, mas como é que ele explica esse dado e como ele defende esse dado. Então, a mudança, na verdade, para mim, é avançar aos padrões. O mundo inteiro, os institutos estão mudando a lei estatística desde o ano 2000. Existe dentro do IBGE um projeto fechado de mudança na lei estatística brasileira, de atualização da lei estatística, com vários pontos fundamentais, mandato para o presidente, condicionantes para ser presidente do IBGE, técnicos, pessoas da área, acesso a microdados, compartilhamento de bases de dados, isso tudo é o que tem que avançar. A gente discute isso, quando eu falo são os últimos 20 anos de presidência do IBGE, está se discutindo acesso a bases de dados e compartilhamento. Isso tem que continuar e aprofundar. Então, eu acho que esses são os avanços que o IBGE tem. E agora, o fundamental é olhar sobre o que aconteceu no nome do IBGE e como é que nós vamos reconstruir essa questão toda. Bate o quê? Em comunicação. Obrigado. Ok. Eu vou voltar um pouco para a Nathalie agora, né, e perguntar para ela o seguinte, Nathalie. Levando em consideração, né, todos esses aspectos aí em relação ao sigilo das informações que foi colocado pelo Olinto, né, e nesse novo contexto, né, quais alterações você acha que deveriam ocorrer na legislação, né, que garante o sigilo por parte do IBGE, né, na legislação que o Olinto já falou, ou nas legislações já existentes também, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, né, quais as alterações que deveriam ser feitas, né, nas legislações para que possa ser garantida a utilização por parte do IBGE sem esse tipo de questionamento, né, ou apenas, como você já citou, né, talvez uma redação mais adequada da medida provisória, ela seria suficiente? Bom, eu acho que queria retomar de novo algumas coisas aí que, embora, né, reconhecendo credibilidade do IBGE, reconhecendo, né, a história, inclusive da PNAD, né, que são mais de 50 anos, eu acho, pelo que eu tinha olhado, e da importância, né, do Instituto e da produção estatística que ele disponibiliza para a sociedade brasileira, eu acho que é importante reconhecer um pouco que tanto a capacidade de processamento de dados, né, não só do IBGE, mas de variados atores, sofreu nesse decurso temporal um acréscimo gigantesco, como a LGPD vem colocando agora uma série de garantias para amparar direitos nesse novo contexto, né? Então, o sigilo, a gente vê ali que o texto da MP, ele proibiu o compartilhamento, né, tanto com atores privados como outros órgãos de administração pública direta. Tem uma proibição expressa para compartilhamento, por exemplo, para utilização como meio de prova, né, em processos judiciais, administrativos. O que a gente coloca como princípio, né, que vai além dessa determinação legal, dessa vedação legal do compartilhamento, dessa proteção legal e constitucional que é colocada por meio do sigilo, são outras medidas,
medidas de segurança, por exemplo, que elas precisam não só existir, mas ser comunicadas, né? O IBGE, de fato, tem base legal para fazer a coleta dos dados que normalmente faz. A LGPD coloca agora outras questões, né? Será que esse tratamento ele envolve o mínimo necessário de dados? Porque agora tem um princípio que precisa ser observado pela administração pública, que é essa da mínima intrusão da privacidade, da mínima intrusão nos direitos dos titulares de dados. A gente está falando aqui de dados pessoais. Então, esse esforço de minimização do tratamento de dados pessoais, esse esforço de tanto tomada como comunicação das medidas de segurança adotadas, esse é um dos esforços de transparência, mas transparência envolve uma série de outras coisas, que é documentação e publicação, publicização dos usos que são feitos, né? Essas são medidas que esse novo contexto em que a proteção de dados vira um objetivo a perseguir, colocam para todo órgão, para todo ator, na verdade, que processa dados pessoais, e aí eu estou falando especificamente dos atores, né, públicos, né, dos órgãos públicos. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Para além do sigilo, como proteção legal, como proteção constitucional, essas outras medidas visam colocar essas garantias, balizas, proteções que, de certa maneira, preservam direitos e mitigam riscos. Acho que é isso que está um pouco em questão. Ok. Eu só queria ressaltar, né, que a direção do sindicato, ela reivindicou, né, que a direção do órgão, do IBGE, ela tivesse uma comunicação, né, mais transparente entre a direção com a sociedade, né, vai realmente mais ou menos nesse sentido do que você falou aí sobre a transparência, né, da forma que está sendo utilizada e tudo. Posso fazer só um último comentário que você me perguntou? Pode, também? Né? Você perguntou uma alteração do texto, né? Um aperfeiçoamento Sim. do texto da MP é suficiente? Depende do que é essa alteração do texto, né? Uma alteração do texto que deixe muito clara a finalidade da coleta, do compartilhamento desses dados, ou seja, não é até o fim da pandemia, enfim, a gente precisa entender por quanto tempo, né? Qual é que é a necessidade que está colocada, e aí eu acho que é preciso saber por que são necessários, se é que são necessários o compartilhamento de dados cadastrais de 200 milhões de linhas móveis e 35 milhões de linhas fixas, né? Então, isso tudo é o que hoje em dia se coloca como ônus para quem trata dados, de esclarecimento antes dessa demanda. Então, o sentido de modificação desse texto, se ele ocorrer, tem que ser esse esforço atento a esses princípios de proteção de dados, atentos à preservação da privacidade, né, no máximo, a mínima intrusão, atentos à necessidade dessa comunicação transparente mesmo, da necessidade, finalidade da coleta, né, tempo, ciclo de tratamento. Então, eu acho que depende muito do tanto de esforço que se emprega nessa alteração. Ok. Eu vi que tem muita gente, já teve gente mandando pergunta aqui no chat, a gente está filtrando aqui, né? Para quem chegou, né, por agora, a gente está fazendo aqui um debate sobre a medida provisória 934, né, que assegurava o uso de cadastro das operadoras de telefonia pelo IBGE durante o período de pandemia da Covid-19, né, para realização das pesquisas do telefone, e estamos aqui com Roberto Olindo e Nathalie Fragoso, tá? Aqui no chat, vou dar um salve aqui para o pessoal que sempre gosta que a gente dê um salve aqui, né? Artes da Marina, Stephanie, Suzana Drummond, Leandro Feitosa perguntando se as perguntas podem ser feitas no final. Pode ir colocando as perguntas aí no chat que a gente vai selecionar algumas para poder passar aqui para o pessoal, ok? O Bemandelli está fazendo uma pergunta aqui também. Gilmar, Jerusa, Marta, Adiane, Clécia, Tadeu, Maria Léa, Russo, Neilton. Então, a gente vai agora para uma outra pergunta, né? E aí, eu queria
Em certa medida, o Olinto até já colocou, né, essa situação, né? Parte disso, né? Como é que esse impasse, né, compromete a imagem do IBGE, né? Pode utilizar, não pode, né? Até que ponto pode, de que forma pode ser utilizada a lista, né? A proposta do sindicato foi de que fosse criada uma comissão para acompanhamento, né? Contando com membros do IBGE, parlamentares, organizações da sociedade civil, né? Para acompanhar o uso desses dados, né? O que é que vocês acham dessa medida, né? E com o desgaste que aconteceu, né? Como é que se pode reverter a situação do comprometimento da imagem do IBGE, que ficou, né, de certa forma, bastante desgastada com toda essa discussão aí sobre a possibilidade ou não da utilização, né, da própria medida provisória, né? Então, eu queria colocar primeiro para a Nathalie, né, para ela fazer essas considerações aí sobre como é que esse impasse pode comprometer a imagem do IBGE, né, o que você acha também, Nathalie, sobre essa proposta, né, que o sindicato colocou, né, de que fosse criada essa comissão para acompanhamento com membros do IBGE, parlamentares, organizações da sociedade civil, para acompanhar a utilização desses dados, né? Olha, eu vou começar com essa última a segunda parte da pergunta, que eu acho desse, né, da constituição de um corpo ali de atores para, né, acompanhar, monitorar. É uma iniciativa super interessante e foi mencionada por vários dos atores que participaram ali do julgamento da medida cautelar no STF, né? Que é, sobretudo na ausência de uma autoridade nacional que esteja incumbida, né, da proteção de dados, da avaliação, do monitoramento das atividades de tratamento, é importante que esses corpos, que esses órgãos sejam formados, e aí eu incluiria, né, órgãos de defesa de direitos, sociedade civil, você já mencionou, super importante que acompanhe esse processo. Então, sim, é importante, né, deixar-se monitorar, inclusive, eu acho que para restabelecer esse vínculo de confiança de que vocês falavam. Sobre confiança no IBGE, acho que vocês estão em posição de falar muito melhor do que eu. O que eu diria é que esse não é um desafio que está posto só para o IBGE, né? O IBGE, enfim, teve essa repercussão toda, acho que um pouco pelo contexto, tanto no que diz respeito, né, ao contexto de proteção de dados, mas o contexto da pandemia e o tratamento de dados que tem sido feito, né, tanto por órgãos atores privados, atores públicos nesse contexto. Então, o IBGE ganhou visibilidade, né, e a SMP ganhou visibilidade nesse momento, mas esse desafio que está colocado na MP está colocado para o Estado brasileiro inteiro, né, que ainda tem uma enorme tarefa de adaptação do tratamento de dados que faz nos mais variados órgãos, nos mais variados níveis. Então, seja esforço de minimização, seja esforço de transparência, seja o esforço de submeter-se a um controle social no uso desses dados, seja o esforço de garantir a segurança, né, prevenir vazamento, estabelecer controle de acesso, e eu estou falando em geral, né, não em relação ao IBGE necessariamente, mas eu acho que esse desafio público que foi colocado para o IBGE é um desafio que, na verdade, é colocado para o Estado brasileiro como um todo. E aí o IBGE tem anos, décadas, né, de experiência nesse processo, mas outros órgãos são mais novatos, digamos assim, no processamento de dados, e eu acho que despertam, inclusive, ainda mais atenção e preocupação por quem acompanha essa questão, esse ponto. Ok. E, Olinto, né, sobre esses pontos aí, né? Vamos lá. Como é que, principalmente você que foi presidente do IBGE, né, e em certa medida você já tocou um pouco nesse ponto, né, sobre a imagem do IBGE, né? Como é que esse impasse compromete a imagem do IBGE, né, como é que a gente pode reverter essa situação de comprometimento da imagem do IBGE, né? E
o que você acha também dessa proposta que foi colocada pelo sindicato, né, dessa comissão aí, composta com membros do IBGE, parlamentares e organização da sociedade civil, para fazer o acompanhamento desses dados. Matheus, obrigado. Antecipando, eu acho a proposta fundamental. Eu queria contar uma história por que eu acho essa proposta fundamental. Historicamente, o IBGE sempre se preocupou em manter as suas discussões nos fóruns adequados. Isso em toda a sua história, tecnicamente. Bom, está me ouvindo? De repente caiu? Alô? Eu estou ouvindo. Não, estamos ouvindo. Então tá. Então, de algum tempo para cá, eu só queria juntar algumas coisas sem indicar culpados ou inocentes nessa história. Quando a gente discutiu o censo demográfico futuro, houve uma grande polêmica, que era uma polêmica técnica. Houve um momento que 4 ex-presidentes se posicionaram tentando reverter a mexida no questionário. Aí foram questionados por os outros N-4 presidentes. Mas que coisa feia! Já começou a sair nesse meio tempo, de novo, artigos no Globo, questão de opinião, muito mais defendendo a nova direção, uma coisa que eu, particularmente, achei desnecessária e não entendia. Mas a defesa, como se o questionário do censo se transformasse numa questão que, em algum momento, foi numa entrevista à revista Isto É, se colocou que o pessoal que era oposição ao questionário era o pessoal era ideológico, não era técnico. Mas feio de novo. Bom, isso já foi o princípio. E de lá para cá, vem uma série de questões do IBGE que não estão tendo uma resposta ou discussão adequada. E eu acho que os fóruns são deslocados. Esse fórum agora... Bom, e teve o negócio do Financial Times, teve o presidente que falou de novo da taxa de emprego, e nunca tinha resposta, uma coisa meio tímida, tudo meio desorganizado, comunicação, cadê as notas técnicas? Com a medida provisória, eu acho que foi o clímax dessa história. Porque a Nathalie falou uma coisa, quer dizer, se a gente for reeditar essa medida provisória, o argumento da medida provisória era o apagão estatístico. Mas a estatística está sendo feita, então tem que explicar muito. E nessa história, o que acontece? Eu fiquei deprimido o dia que eu vi a Globo News falando do IBGE, deu vontade de dar um tiro na cabeça. Eu nunca vi tanta besteira. O professor Simão, no dia seguinte, num blog dele, fez uma defesa muito boa. Mas antes tinha tido uma carta dos presidentes defendendo a MP. De novo, carta. Editorial do Globo. O fórum está inadequado, está se transformando num debate fora do âmbito técnico de organização do sistema de estatística. Aí, outro dia, eu acordei e disse, isso virou uma peça de teatro, drama grego. O negócio, o tempo todo são dramas e cartas. Vamos parar com isso. No teatro grego, dando uma bestice aqui, tem uma parte do teatro que se chama o agnorasis, é quando se revela a verdade. Pensando numa boa novela brasileira, na hora que você descobre quem matou o Det Reutemann, ou de quem é o pai da criança, e a coisa se estabelece a um fim. Eu acho que está na hora dessa história, está na hora de estabelecer o seguinte: há um interesse num sistema estatístico nacional que avance, que seja bem feito. Então, chegou a um ponto que tem que se começar a discutir o estabelecimento, o que já está nos projetos antigos da lei estatística, de um conselho, voltar a um Conselho Nacional de Estatística ou uma autoridade estatística, como tem na Inglaterra. E aí tem a Autoridade de Proteção dos Dados, que não é a mesma coisa que a Autoridade Estatística, que tem que ser discutido. E eu acho que, no momento, é fundamental a gente tem que juntar os atores envolvidos, tem que estabelecer uma discussão técnica, institucional, política, no bom sentido,
para sair dessa loucura, desse imbróglio que está chegando, que é um clímax aonde você tem que assistir os comentaristas da Globo News falando uma série de coisas que particularmente me fazem muito mal, notícias de jornal, um fala uma coisa, outro fala outra, um mal-entendido geral, uma omissão por parte da direção do IBGE, tem que ser cobrado isso. Quem começou a brincadeira, ou seja, quem não sabe brincar não desce para o play, começar a brincadeira, vamos descer para o play todo mundo e vamos discutir juntos. A iniciativa do sindicato é fundamental. Quer dizer, tem que juntar os atores. E tem mais gente, quer dizer, tem outros produtores de estatística que estão envolvidos nisso. O compartilhamento de bases de dados, o uso do registro administrativo é o único caminho que a gente vai ter para lutar por um sistema de estatística melhor e estar prevenido se tem uma catástrofe como essa pandemia de Covid. Quer dizer, você vê a dificuldade que tem de um governo que não tem o seu cadastro de pessoas em fazer o pagamento do auxílio. Por outro lado, ter esse cadastro de pessoas já bate numa discussão de invasão de privacidade, etc. Essa discussão tem que ser aprofundada, não é só o IBGE, não. O IBGE tem uma parte dessa discussão, mas tem que tomar cuidado para não ser engolfado, como foi engolfado agora, por outras razões, nessa história da MP. Eu acho que é fundamental exatamente partir para essa... Vamos começar a entrar na área da verdade, de esclarecimento das coisas, e avançar sem tanta picuinha, sem tanta coisa mal escrita, mal entendida, mal falada. Esse é o meu ponto de vista. Obrigado. Obrigado, Linton. A gente recebeu algumas perguntas aqui, eu vou mandar mais um salve para o pessoal, que a gente já tem 45 minutos de live, né? Então, a gente tinha colocado aí uma hora de live, e a gente recebeu algumas perguntas, o pessoal me passou aqui 3 perguntas. Eu queria ver com a Nathalie e com o Olinto, né, se a gente pode fazer essas 3 perguntas aí, né, que talvez passe um pouquinho da 1 hora inicialmente previstas aí. Tem algum problema para vocês? De jeito nenhum. Problema nenhum, Matheus. Inclusive, depois eu queria acrescentar uma pergunta minha para vocês. Pergunta dúvida mesmo, técnica aí, para entender algumas coisas. Ok. Então, vou mandar um salve para a galera aqui, né? O Joey Fraga, a Cleide, o Leandro Feitosa, Cláudia Gonçalves, Ana Magna, está lá em Portugal acompanhando a gente, Gabriel Couto, Maiara, Inaildo, Mara Leite, quem mais tem aqui? Tem muita gente aqui. Zeca Cepé, Josué Krug, o Jonas Gerzoni, daqui da Bahia, Celso Freitas, Jerusa, Ademilson, Carmen Lobo, André Ramos, Rubia Lenza, muita gente, Irlene. Estou gostando desse negócio aqui, viu? Vamos fazer mais live, que acho que o negócio está dando certo. O Luiz Sérgio Cardoso, Shirley Torres, Daisa Nunes, Sueli, Thomas, Ana Freitas, Paulo Lopes, Inácia, Vera Regina, tem muita gente, Juniel, eu estou vendo uma galera da Bahia aqui, um abraço aí para os meus conterrâneos, Rosângela Fati, Carlos Menandro, Pedro Henrique, Rosário, muita gente, tem um pessoal que, Tarcísio Coutinho, Maia Júnior, Clarice Couto, Alcides Braga, então estou vendo uma galera aí que a gente às vezes encontra também nos fóruns do sindicato. Um salve para todo mundo aí que, né, infelizmente a gente não está podendo fazer os nossos encontros, né, os nossos fóruns, a ADN, né, que a gente deveria ter mas todo mundo se cuidando em casa é importante também. E aí a gente recebeu uma pergunta do Cleovane Selbach, do Rio Grande do Sul, pela internet, né, antes de começar a live, que era sobre como fazer para o informante saber de fato, né, se a pessoa, o contato que faz o contato com ela é um servidor do IBGE, né? Então é uma pergunta que eu vou responder, que é muito importante, né, porque a gente, no chat aqui, a gente tem pessoas que não são do IBGE, né, então provavelmente são
respondem, são informantes, podem ser informantes do IBGE, né? E aí é o seguinte, com o início da pandemia, né, e das medidas de isolamento e distanciamento social, o IBGE passou a realizar algumas pesquisas que eram realizadas, né, de forma presencial, né, e passou-se a fazer através de telefone, né, da utilização do telefone para a coleta dos dados, para que não ficasse comprometida a coleta dos dados das pesquisas, né. E como é que se faz para saber se essa pessoa que está entrando em contato com o informante, se ela é um servidor do IBGE, né? Então, o IBGE, ele tem lá um site, dentro do seu próprio site, tem lá o respondendo.ibge.gov.br, né? E nesse site, o informante ele pode verificar quais são as pesquisas que estão em campo sendo feitas por telefone, né? E também verificar a identidade do entrevistador, informando o número da matrícula, o RG ou o CPF, né? Então, o informante que tiver dúvida em relação à identidade daquele entrevistador, se aquela pessoa que está entrando em contato com ele é, de fato, um servidor do IBGE, né? Pega a matrícula da pessoa que está entrando em contato, do entrevistador, a matrícula, o RG, o CPF, coloca lá no campo, dentro desse site, que é o respondendo.ibge.gov.br, e coloca lá para pesquisar. Se essa pessoa for uma servidora ou um servidor do IBGE, vai aparecer lá todos os dados dessa pessoa, e aí você pode dar as informações com tranquilidade, né? Ou ainda pode ligar para o 0800 721 8181, né? Esse 0800 ele funciona de segunda a sexta, das 8 às 18, né? E aos sábados e domingos e feriados funciona das 10 às 14 horas. Então você pode ligar para lá também e procurar para saber, né, se essa pessoa ela é realmente um entrevistador IBGE. Né? É importante a gente frisar porque para evitar que outras pessoas se passem por entrevistadores do IBGE. Né? Então, a gente recebeu aqui uma pergunta da Sueli Francisca Silva, né? O IBGE corre risco, né? Como o Instituto de Estatística da Argentina, acho que o Olinto vai querer responder essa pergunta aí da Sueli. Se o IBGE corre risco, né, de ter a sua credibilidade, né, e toda a questão que envolveu o Instituto de Estatística da Argentina. Nem um pouco. Por quê? Tem que entender um pouco o que aconteceu na Argentina e o que é o IBGE. Quando eu falo nem um pouco, eu estou pensando num estado quase normal. Em que sentido que eu estou falando isso? O IBGE tem, de novo, um corpo técnico compromissado. Não quer dizer que algum maluco não possa tentar fazer o que fizeram nisso. Mas hoje, considerando todo o sistema de comunicação, redes, etc., é muito difícil se fazer o que foi feito na Argentina. Na Argentina, o que foi feito foi uma intervenção dentro do INDEC, e essa intervenção tinha apoio de uma parte do corpo técnico do INDEC. Não foi uma coisa simplesmente de cima para baixo. Não, houve apoio. Eu lidei com várias pessoas, eu era diretor na época, depois presidente. As pessoas que estavam em cargos de direção do INDEC, em outros lugares, eram pessoas que concordavam com aquilo e eram do corpo técnico do INDEC. Mas isso tem uma grande experiência. O seguinte, a coisa chegou a um tal ponto que, lembrar que o INDEC foi retirado das estatísticas internacionais. O The Economist simplesmente disse: não publicamos mais as estatísticas da Argentina. Isso criou um impacto na Argentina que eles estão tentando até hoje recuperar. Então, eu acho muito difícil, nessas condições, quer dizer, comprometimento, a forma de, você não vai esconder manipulação. E tem uma outra coisa importante. Na época, na Argentina, que houve interferência no índice de preço, só existia um índice de preço na Argentina. Depois se criou o Buenos Aires City, que era um outro índice de preço, de forma a se contrapor ao índice do INDEC, que era um índice manipulado. No Brasil, nós temos vários índices de preço, e isso tem uma qualidade, porque você
com o Instituto de Estatística, ele sabe que ele tem que ser balizado, porque tem outras pessoas fazendo hoje, por aí. Volta e meia dizem que a gente está errado. Quer dizer, então, isso leva, no fundo, a uma defesa do Instituto seguinte: você tem gente te auditando e te checando o tempo todo. Então, não é mais fácil uma intervenção desse tipo, pelo menos num país como o Brasil. Mas em outros países é uma coisa menores, é uma coisa um pouco mais complicada. Mas hoje eu não tenho o menor medo disso. Pode terminar, o IBGE pode acabar. Aí no extremo. Podem fazer uma loucura desse tipo. Mas aí vai ter outros lugares acabando também. Ok. O Bruno Mandelli, ele perguntou como a decisão do STF pode afetar as operações cotidianas do IBGE, né, que envolvem os dados sensíveis, como o censo, o CNEF, que é o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, né, a PNAD, na medida em que esses mesmos argumentos podem ser levantados contra o IBGE ao recolher esses dados, né? Então, como é que essa decisão do STF pode afetar as operações cotidianas do IBGE? Né? Existe essa possibilidade? Acho que Nathalie tem noção, assim, se ele pode, né, utilizando os mesmos argumentos que foi utilizado para, né, questionar a medida provisória em questão, se pode ser utilizado também os mesmos argumentos para e que acabe, né, de certa forma, afetando as operações cotidianas do IBGE. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? O que o STF decidiu tem um escopo muito limitado, por um lado, que é suspender a eficácia dessa MP específica, enfim, enquanto ela tramita no parlamento, no Congresso. Agora, a gente viu ali, pelo menos, né, no voto, em alguns votos de maneira mais robusta, mas com muita frequência aparecendo nos votos dos 10 ministros, né, que seguiram a relatora Rosa Weber, uma série de preocupações relevantes quanto ao tratamento de dados em geral, sobretudo aquele que é feito pelos órgãos públicos. Nesse caso específico, o que estava sendo, né, debatido ali era o compartilhamento, a solicitação do compartilhamento de dados pessoais por empresas com o Estado. Mas eu acho que sim, tem um aprendizado decorrente desses votos, no sentido do que a gente já comentou aqui, né, que a coleta e o tratamento de dados, ele tem que estar justificado, tem que ter uma finalidade determinada, ele tem que ser minimizado, ou seja, restrito àquilo que é efetivamente necessário para alcançar a finalidade legítima que foi anunciada, e no caso, enfim, a produção de estatísticas ocupa esse lugar. Medidas de segurança têm que ser adotadas, têm que ser comunicadas, esses processos todos têm que ser transparentes, e aí uma coisa interessante que apareceu em alguns votos foi justamente uma menção a um julgado que é algo fundamental aí no debate sobre proteção de dados, que é um julgado do Tribunal Constitucional Alemão, justamente, que fala um pouco sobre a autodeterminação informativa, sobre privacidade, sobre, né, tratamento de dados públicos, e que tinha por objeto um censo, né, feito há muitos anos atrás. E aí o debate que se colocou ali na corte, mas que de certa maneira aparece na LGPD, é essa coisa, né, é o debate que olha para o Estado, vê que ele processa dados e observa que garantias são necessárias para preservar direitos diante de um Estado que pode saber muito sobre seus cidadãos, e isso coloca os cidadãos numa posição de vulnerabilidade. O que se discutiu ali, entre outras coisas, foi, por exemplo, que o Estado precisa ser observado não como um grande ente processador em que todos os órgãos têm acesso a todos os dados, já individualizados, ou informações estatísticas, ou, enfim, dados relacionados à moradia. Hoje em dia, o Estado brasileiro, por exemplo, né, tem dados relacionados à moradia, se a gente for olhar para o CadÚnico, né? Moradia, composição familiar, renda, pertencimento a grupos tradicionais ou específicos. Então, olhar para o Estado e permitir que esses dados sejam compartilhados, né, sem limites, sem garantia, sem observar a efetiva necessidade e a necessidade de ponderação disso, coloca riscos para os cidadãos.
Então, eu acho que esses aprendizados aparecem ali, né? Esse debate sobre proteção de dados aparece em alguns dos votos dos ministros e, na minha opinião, é um bom sinal de que a gente de que a gente tende, de que a gente deve começar a olhar para o tratamento de dados pessoais dentro do setor público, dentro do Estado, com cuidado, avaliando efetivamente esses processos e o quanto de riscos que eles colocam para os cidadãos, porque eu acho que esse é o lugar da garantia, né, do debate constitucional, assim, formular anteparos contra a violação. Enfim, as instituições podem ser formadas por pessoas absolutamente comprometidas, mas isso não necessariamente é o caso. Portanto, nesse contexto, é para esse contexto que se formulam esses anteparos, que são as garantias, que são as proteções constitucionais e legais para a defesa de direitos. Então, acho que para sumarizar, a decisão se referia a uma coisa muito específica, era cautelar, suspender a MP. Por outro lado, eu acho que o STF demonstrou aí uma preocupação e uma atenção ao debate sobre proteção de dados pessoais no que diz respeito ao tratamento de dados pelo poder público. Ok. A Nathalie tinha uma pergunta, né? Queria fazer uma pergunta. É uma pergunta que, inclusive, o Roberto comentou, a gente está produzindo no Internet Lab um documento comentando a MP e alguns pontos específicos, e a gente estava elaborando ali a coisa sobre a necessidade, quando fomos surpreendidos já pelo dia 4, com a notícia de que a PNAD estava sendo realizada, né, acho que com um número um pouquinho menor de respondentes do que eu tinha visto sido anunciado, como, em regra, é o caso, vi ali que tinham 194 mil respondentes, quando normalmente são 200 mil, enfim. E aí isso me colocou a dúvida justamente, né, o acesso aos dados cadastrais dos consumidores das linhas móveis e fixas eram efetivamente necessários para continuar realizando a PNAD, eram efetivamente necessários para coletar dados sobre a pandemia, e aí, associada a essa pergunta, porque eu imagino que o cadastro que a Anatel compartilha é o cadastro das linhas fixas, né, que são, enfim, é uma resolução já antiga da Anatel que determina esse compartilhamento mesmo, mas essa dúvida eu gostaria de tirar, né, vocês comentaram que havia esse compartilhamento já, e eu acho que a dúvida geral é por que a demanda, se é necessária de fato, né? Por que se é necessária a demanda de todos os dados cadastrais de todas as linhas móveis e fixas das empresas provedoras de telefonia? Posso palpitar? Alô? Pode, deve. Olha, se é necessário, Nathalie, eu não sei, porque não foi explicado. Mas eu sou formado na construção de sistemas de estatística. Então, eu queria juntar isso com a questão anterior. Hoje, a gente tem um grande problema. Existe toda uma discussão sobre a privacidade e a proteção ao dado. Sem acesso ao dado, o Instituto de Estatística e o Estado não vão mais fazer informação oficial direito. Isso não sou eu que estou dizendo, é uma discussão internacional. Exemplo, se comentou, o censo demográfico pode ser feito por registro administrativo. Só se faz um censo demográfico sem ir à casa das pessoas com registro administrativo se você tiver um cadastro de pessoas. Os países nórdicos têm, levaram 10 anos para fazer, a Holanda tem, a Alemanha tem. E isso significa que cada pessoa registrada. Acho que caiu minha rede, voltou. Cada pessoa é registrada com sua identificação única. O Peru é único, a África do Sul. Então, nós estamos um enorme dilema aí na questão de que, se você não entender cada problema, você tem o risco de ou criar um problema na privacidade ou criar um problema para o sistema de estatística.
eu, olhando o compartilhamento de dados da Anatel ter compartilhado os dados em cima de um acordo padrão de Estado, como o IBGE tem com a ANEEL, eu fiquei muito satisfeito. Eu não sei se é muito ou pouco, mas o IBGE precisa desse cadastro para a atualização dos seus cadastros, para os dados. Isso poderia auxiliar no cadastro de endereços. Tem uma série de utilidades estatísticas e funções para esse cadastro. Eu, particularmente, nunca entendi você pedir um cadastro para fins estatísticos dizendo que vai deletar esse cadastro depois de 3 meses. Isso é uma tolice absurda. Então, porque não é um cadastro para fins estatísticos, é um cadastro para um uso específico que não foi esclarecido. A preocupação maior aí é que cada vez aumenta mais a necessidade do dado cadastro individualizado para que você possa fazer boas amostras, fazer, por exemplo, um censo que não precise bater na casa de todo mundo, sabe? Para você ter demográficos mais importantes. Cadastro é fundamental. Agora, vamos separar as coisas. Quer dizer, a proteção aos dados, por isso tem que ter uma autoridade nacional de estatística que vai proteger e integrar e ter política de compartilhamento de base de dados. Porque não adianta dizer que o Estado não tem. O Estado tem a base de dados. A Receita Federal tem a base de dados. O SUS tem a sua base de dados. O CadÚnico está aí. Está tudo aí, mas só cada um num canto. Por que não juntar? Não muda nada, continua dentro do Estado. Como é que você pensa isso protegido? É fundamental. Sabe? Nesse momento, a confusão de juntar cadastro para pagar as pessoas é indescritível, é um trabalho imenso. Se tivesse um cadastro, você podia ter essa atuação mais rápida. Então, como é que você vai resolver esse dilema do que ser uma autoridade dos dados, uma autoridade de compartilhamento dos dados dentro do Estado brasileiro? Isso eu digo que tem que juntar todo mundo para discutir, inclusive aquela questão se não, a MP não pode criar problemas. Eu acho que pode. A gente tem que tomar cuidado. O IBGE tinha que rapidamente fazer campanhas de comunicação explicando as coisas. Sabe? Não é só ligar para as pessoas, não. Eu acho que tinha que mandar carta, eu acho que tinha que se ver em N formas diferentes para que possa diminuir esse impacto negativo. E, no futuro, com a Lei Geral de Proteção de Dados, o IBGE tem que ter uma postura de interferência e defesa muito grande, mantendo essa questão clara, porque corre o risco de você perder espaço, como a má compreensão da decisão do Supremo Tribunal pode parecer que o IBGE não tem direito mais a pedir cadastro de ninguém. Isso pode ser um transtorno até explicar essa situação. Por isso que eu digo, quer dizer, o negócio do teatro grego está na hora de parar, vamos sentar e começar, primeiro olhar um pouco dentro do IBGE e depois uma participação maior nessa questão dos marcos regulatórios para a estatística, para a geoinformação. Eles não têm falado de geoinformação. Tem conflitos enormes na área de geoinformação. Quem é o responsável por uma área, quem é por outra. O IBGE não está... quer dizer, o IBGE está sob alguns ataques na área geo, para divisão de funções e tarefas, etc. Então, eu acho que essa questão, hoje, essencialmente, é uma grande confusão. Existem questões jurídicas, existem as questões técnicas, existem questões da individualidade que tem que ser esclarecido e separar cada problema, porque o IBGE ele tem a sua proteção. O IBGE não teria problema com a privacidade de ninguém, até porque o dado do IBGE, quando ele é coletado, ele é com o consentimento da pessoa. Ninguém notou isso. Quando o IBGE vai na casa da pessoa e bate na porta, a pessoa tem o direito de dizer, não quero ver sua cara. Muitos fazem isso. Os outros consentem. O dado é consentido para função estatística. O IBGE não pode vender o dado, não pode fazer isso, como ninguém pode. Mas tem um consentimento. Isso tudo tem que ficar claro. A minha sensação é que hoje está tudo dentro de uma grande nebulosidade, assim, sem se entender, e os assuntos se entrechocando.
Isso. Ok. Dá um abraço aqui, tem gente mandando mensagem pelo WhatsApp aqui, pedindo o salve. Tem Ademilson, Fred Cunha, Yara Nogueira, Helena Miranda, um monte de gente aqui, Luiz Eduardo, tem mais, Maria Cavalcante Veloso, da Mata, Maria Caldeira, Solange Souza, Paulo Dio, parabenizando aí a CBGE pela iniciativa, mandando um salve para o Olinto e para a Nathalie também, agradecendo os esclarecimentos. Quem mais aqui? Marilene, Evelyn, Igor, Geografia, uma galera mandando pergunta aqui ainda também, o Tadeu falando, né, o Bruno explicando também a questão de que a Anatel não compartilhou os dados das linhas fixas, né, que eles têm os dados de todos os usuários de fixo imóvel e por isso, e pedem isso todos os anos para as operadoras, eles fazendo esse comentário aqui, né. A gente já recebeu várias perguntas aqui, tem a última que eu falei que eram as 3, né, que a gente ia fazer, que é da Marta Queiroz, a última pergunta, que é como dar condições de sigilo às pesquisas do IBGE, né, durante esse período de pandemia, com monitoramento e tratamento de dados das pesquisas, com o uso do teletrabalho, né, e similares aí na execução das pesquisas. Como é que se dá condições de sigilo às pesquisas do IBGE, né, diante desse cenário de pandemia, né, com monitoramento e tratamento e levando em consideração que as pessoas estão em um processo de trabalho diferente, né, que é do usual no IBGE, que é a questão do teletrabalho. Então, o Olinto Caiu, será? aqui. Oi. Caiu minha... Então, a Nathalie, né? Nathalie, existe essa possibilidade, né, de que se tenha toda essa questão da legislação, da proteção dos dados, né, para mesmo se trabalhando, né, com o teletrabalho, né, é possível que se tenha essa segurança, né, esse sigilo, das informações e a segurança dos dados, mesmo se trabalhando numa situação de teletrabalho? Olha, eu achei essa pergunta, assim, excelente. Quando eu vi subindo aqui entre os comentários, eu acho que é uma pergunta que o próprio IBGE tem que colocar para si próprio, né? Porque questões de acesso, questões relacionadas à conexão, como é que esses dados trafegam, deixam de trafegar. Então, essas são medidas de proteção e de minimização de riscos que eu acho que são um desafio colocados pelo contexto, né? E pela forma de trabalho que está se impondo aí nesse momento de pandemia. Então, é uma excelente pergunta, eu acho que é um desafio mesmo. A gente está falando de dados pessoais, possivelmente sensíveis, né? Assim, enfim. Então, não sei, eu coloco, né? Isso é uma pauta, eu acho, é uma questão que deve pautar aí as reflexões do Instituto, e gostaria de ouvi-los a respeito disso também. Lito? Olha, essa questão, o teletrabalho a gente já discutiu há algum tempo já. Várias vezes se colocar, a gente já discutiu com a CBGE essa questão. O próprio governo federal começou a regulamentar isso já há alguns anos, não é novidade. Agora, tem uma questão que eu particularmente acho complicada. Você trabalha num órgão que tem que ter um sigilo absoluto da sua rede de proteção. Se você começa a abrir VPNs para cima e para baixo, teletrabalho, como é que você vai transferir base de dados? Isso eu não sei se consegue ter um sistema de segurança completo. Ou pode ter, mas seria muito caro. Agora, no IBGE, houve uma época que se discutiu teletrabalho, por exemplo, na rede coleta.
uma pessoa que está trabalhando numa determinada agência fazendo coleta, ele pode aparecer lá uma vez por semana. Então, teria outras formas que não envolveriam a questão do sigilo de dados, e sim uma mudança de padrão. Eu acho que isso vai ocorrer naturalmente. Agora, tem outros fatores. Estou me lembrando do tempo que eu discutia isso. O teletrabalho significa que você vai exigir da pessoa que ela use a sua rede, que ela use a sua energia elétrica. Então, você tem que pensar formas compensatórias. Isso, inclusive, está nas discussões. Você tem que dar o equipamento para essa pessoa. Você não pode exigir que ela use o seu equipamento de casa. No caso do IBGE, questões de celulares e tal. Então, tem toda uma logística, inclusive, além do sigilo, que tem que ser pensada com muito cuidado. Como é que você vai controlar as pessoas também, né? A gente no IBGE sabe que digamos que 99% das pessoas do IBGE são pessoas legais, mas tem 1% que tem que se ocupar com ele. Então, quer dizer, tem todas essas questões envolvidas. A mudança de cultura, a mudança de padrão é sério. Talvez essa experiência agora ajude muito a entender como é que se pode avançar nisso. Ok. A gente já está indo para o encerramento, né? A gente falou que ia fazer essas 3 últimas perguntinhas aí para dar, aí daria mais ou menos esse tempo aí que a gente está. A gente recebeu pergunta do Cleiton, da Marina, do Guilherme, da Suzana, muita gente mandou pergunta aqui, né? E não vai dar mais para a gente poder ficar esticando aqui também, né? Mas a gente vai procurar também abordar, né, essas perguntas ao longo da semana, né? Eventualmente, talvez aí, se a gente puder também contar com a Nathalie e o Olinto para poder responder algumas perguntas mais específicas, né, a gente pode fazer um encaminhamento aí dessas perguntas para o pessoal ter as suas respostas, né, a resposta de vocês que mandaram aqui, né, e a gente vai fazer a divulgação desse material aí. Então, a gente agradece, né, a vocês todos que participaram aí e que mandaram as suas perguntas, né? Esse debate, ele, com certeza, ele não se encerra aqui, né? A gente considera natural que o IBGE, como órgão público, né, seja um órgão cada dia mais democrático, né, transparente em suas ações, autônomo tecnicamente, esteja sempre a serviço da população. Por isso que, além de levantar as reivindicações dos trabalhadores, o sindicato participa ativamente, né, de todos os debates que envolvem a produção do IBGE. Né? E quero lembrar que a CBGE, o Sindicato Nacional, está realizando a campanha de solidariedade para levar doações em forma de alimento e materiais de higiene à população mais carente, através das ações dos núcleos sindicais nos estados, né? Além de toda essa questão, essa preocupação que o sindicato tem, né, com uma parte do IBGE, né, também se preocupa, a gente está se preocupando também com tudo que está acontecendo aí por conta da pandemia do Covid-19. Então, você que é do núcleo, aí você que é servidor do IBGE, né, procura o núcleo, né, no seu estado aí, participa, ajuda a fortalecer aí a campanha de solidariedade. Né, a gente agradece muito a presença de Nathalie Fragoso, né, ela que é coordenadora da área de privacidade e vigilância da Internet Lab, e do Roberto Olinto, né, ex-presidente do IBGE. A gente agradece também a todo mundo que acompanhou aí durante essa live, né, todos que contribuíram para que essa live acontecesse. É a primeira live que a gente está fazendo, né, então eu também sou cobaia aqui. Então, se você perdeu, né, teve gente que perguntou aí se vai ficar disponível, né, a íntegra dessa live, ela vai ficar disponível aqui no YouTube, né, e acompanha a gente também, né, se inscreve aí no YouTube, né, deixa o like aí para poder o algoritmo de divulgação do YouTube fazer a divulgação, né, para as outras pessoas. Né, vamos dar um joinha aí, se inscreve porque provavelmente a gente vai fazer mais lives, a gente vai fazer mais atividades nesse formato, né, no Facebook é facebook.com/acbge, no Instagram você pode procurar lá acbgesn, né, e o canal do YouTube é esse aqui que vocês estão acompanhando o vídeo, então já deixa o joinha, como diz o povo do YouTube aí, já deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para poder ficar por dentro quando a gente fizer as próximas atividades, tá ok? Então, quero deixar aqui um abraço a todos,
fiquem em casa, usem máscaras, né? Se preservem, tomem cuidados, ok? Infelizmente, a gente já perdeu muitos colegas, né? E em respeito a eles, a gente precisa também manter as medidas de isolamento social. Tá? Lembrem-se que as vidas, elas importam, ok? Então, agradeço a todo mundo aí, obrigado, Nathalie, obrigado, Olinto, e obrigado a vocês todos que estiveram aí acompanhando a gente aí durante essa live. Parabéns pela iniciativa e obrigada pelo convite. Tá bom, obrigado, valeu, se cuidem e até a próxima. Deixa eu dizer uma coisa, eu não acompanhei os comentários. Diga. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, você, Olinto. Obrigado, Nathalie. E, pessoal, até a próxima. Um grande abraço.